Vamos falar da reconstrução, então, do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente teve ali a catástrofe, né? Agora, essa semana, na quinta-feira, de novo voltaram as chuvas, né? E, lamentavelmente, o nível do rio, de novo, aumentou. E aí, as pessoas, provavelmente, lá estão numa situação novamente muito perigosa e alarmante, né? E a gente precisa discutir esse tema agora mais do que nunca como uma emergência, porque a verdade nunca se discute a questão climática, as mudanças climáticas, a questão do clima, porque não retorna em votos. Essa é a verdade, né? A gente sabe que a gente não, o que não é tangível para a gente, né? Porque a gente não vê, né? Um asfalto, a gente vê. Uma questão de uma escola, a gente vê, são coisas tangíveis da gente falar, poxa, esse político fez isso. A questão do clima é uma questão que a gente não consegue ver. E aí os políticos meio que arrastam para debaixo do tapete. Só que agora a gente está vendo que a gente vai ter que começar a priorizar essas agendas e começar também a valorizar aqueles políticos, né, aqueles gestores públicos que, de certa forma, tratam essa agenda como prioritária, né? E aí, para falar dela, eu já vou começar a pedir ajuda aqui da doutora Mariana, né, advogada e professora, porque a gente teve aí na Câmara um projeto de lei, né, de autoria da Tabata Amaral, que agora, por conta do ocorrido lá no Rio Grande do Sul, ele já foi votado no Senado, que é o projeto de lei 4.129 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. E agora ele voltou para a Câmara, certamente será votado com a maior urgência para ser sancionado. A gente já tinha uma lei para essa questão de mudança climática de 2009, né? E a percepção da gente, né, de quem está aqui de fora, é que muito pouco se faz nessa questão. Mas também a gente tem essa percepção, Mariana, porque talvez a gente não consiga também identificar de quem é a competência. E aí a gente falava na nossa reunião de pauta que esse projeto de lei traz justamente uma governança sobre competências. O que vai ser de fato papel do governo federal, o que será papel do governo estadual e municipal. É isso? É isso, mas antes de tocar no assunto do projeto de lei, acho que eu queria pegar um gancho na sua fala inicial, Elaine, que eu acho muito importante, que é esse tema do valor para a população que tem esse investimento, né, para que a gente reduza o impacto aí das mudanças climáticas. Especialmente porque a gente está num canal, num veículo de comunicação e como que a gente também utiliza os espaços de comunicação para fortalecer esse valor dentro da população, né? Como formadores de opinião, nos espaços que a gente ocupa, como que a gente faz, né, para que isso tenha esse valor que precisa ter, para que isso entre na conta num processo eleitoral, né, num processo democrático de disputas e tudo mais. Então, agradeço o convite já com esse gancho, né, e essa mesa aqui super qualificada para a gente debater, porque eu acho que isso é um papel importante que o jornalismo tem, né, de combater essas fake news, quer dizer, de como é que a gente traz, quer dizer, não é possível que num ambiente como a gente está hoje, ainda haja dúvida se a gente está vivendo ou não está vivendo o que a gente está vendo viver, né? Então, como que a gente fortalece isso? Eu acho que esse é um papel super importante. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço de você ter aceito. Eu fico assim, por favor, Mariana, é importante. E eu admiro muito o trabalho aqui que você desempenha. Obrigada. E sobre o projeto de lei, né? Acho que tem um esforço que a gente, do ponto de vista regulatório mesmo nacional, a gente tem na nossa Constituição um rol de competências comuns entre os entes. Isso significa que União, Estados e municípios têm as mesmas competências para lidar com algumas questões, né? Principalmente da forma de executar ações voltada para essas questões. E, ao mesmo tempo, que isso convive com competências específicas para determinadas áreas. Então, ficou claro aqui nos temas de energia que a União tem um papel importante na regulação da energia, nos contratos com a Enel e tal, né?
questão de rios, a gente tem uma dinâmica que é diferente, depende do tipo do rio, de qual a extensão do rio, para que cada um tenha uma certa competência. Por exemplo, quando a gente fala do rio Guaíba, né? Vamos usar, então, o exemplo do rio Guaíba lá no sul. A competência vai ser do estado ou vai ser do município naquele trecho onde o rio Guaíba passa? Se o rio ele é estadual, né, a competência, mas o município tem uma série de outras competências para lidar, por exemplo, com as margens, com o seu planejamento urbano e de como esse planejamento vai dialogar com as estratégias de prevenção, né, de ocupação das margens. Então, a gente tem aí algumas combinações. E esse projeto de lei, ele trouxe um reforço, né, num aspecto que é importante do ponto de vista do gasto, do orçamento público, que é a gente precisa organizar melhor, na medida em que todo mundo é competente. Para que a gente organize, a gente precisa entender melhor como que a União vai se colocar, como é que esse recurso vai ser repassado para o Estado e depois para o município, como que esse arranjo federativo vai existir para cada um fortalecer o seu papel e não concorrer ou atrapalhar a estratégia que um e o outro estejam fazendo. E até trabalharem coordenado, né? Até para trabalhar coordenado, né? Na saúde, por exemplo, que a gente tem uma competência comum, a gente teve uma organização via SUS. Então, a gente tem um sistema único que estabelece o que é papel da União, o que é do Estado, o que é do município, como que esses papéis, como que esses recursos vão ser combinados para que a gente tenha uma estratégia nacional mais potente. Então, isso é algo que a gente ainda não organizou de forma que, enfim, para que a gente consiga ter uma intervenção de reconstrução, fica claro, né, que a gente vai precisar combinar esforços. Não adianta que a gente tenha ninguém só responsável sozinho por essa temática. Tá. Por enquanto é isso. Muito bom. E aí um outro ponto que eu acho interessante a gente colocar aqui para a nossa audiência é que muito se fala na reconstrução de criar cidades inteligentes, cidades sustentáveis. E aí eu vou passar já a palavra aqui para a Patrícia e para o Maurício, que não é o Fabrício, o que a gente pode entender como uma cidade sustentável, uma cidade inteligente? Porque a questão da sustentabilidade também fica muito vaga para quem não conhece ainda do tema, não está familiarizado. O que a gente pode dizer? Olha, isso é uma política, isso é um papel em direção a criar um ambiente sustentável, né? E como é que o cidadão, como é que nós agora, entendendo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul pode acontecer em São Paulo, como aconteceu já em janeiro, uma chuva horrorosa aqui que ficamos alagados, né? No Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, Petrópolis, gente. Triste ver a situação que passa a cidade de Petrópolis. Eu tenho lugar de fala sobre isso. Todo mês de janeiro. Bahia, enfim, cada vez mais, a gente até falava isso na reunião de pauta, cada vez mais a gente vai ver esse tipo de situação. Então, eu queria passar a palavra para você e depois pedir para o Maurício já complementar, para que vocês expliquem para as pessoas começarem a entender esse arranjo, esse conceito. Olha, eu acho que o conceito começa principalmente quando a gente insere a disciplina educação ambiental nas escolas. A gente tem que começar a ser um cidadão que pensa no coletivo, que cuida do seu lixo, que tudo isso parece pequeno, mas é um projeto de comunidade para a gente cuidar do meio ambiente. A gente está inserido nele, cada um precisa fazer o seu papel. Aí, a longo prazo, né, existem algumas coisas que a gente pode fazer, mas é porque a gente tem que olhar para este momento o que foi o problema. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, o que a gente fez no passado? A gente canalizou os rios. O que é canalizar os rios? A gente pegou um rio, sempre tem uma curva ali, uma coisa aqui, e isso faz com que... O leito é irregular, o leito, né? É sempre irregular. Então, assim, o que você faz quando você canaliza? Você coloca... E essa irregularidade, tanto de relevo, ela faz com que a velocidade da água seja menor. Então, se você canaliza um rio e coloca ele nessa direção reta, quando ele sobe, ele esparrama todo, né? Se você joga uma água que ela faz curva... Porque ele não tem obstáculo. Não tem obstáculo. Se você faz Então, a natureza é muito sábia, né? Então, assim, ao redor do rio sempre tem vegetação que ajuda na absorção e na retenção daquela água no solo. Então, a gente começou. Não cuidou do seu lixo, não tem uma coleta seletiva, joga lixo no rio. Então, assim, o Guaíba, que eu não sei a profundidade dele, vamos supor que ele tem uma profundidade lá de 30 metros. Só que 10 metros...
está consumindo de lixo. Então, a gente precisa ter um programa, quando tem o período de estiagem, para tirar esse lixo de lá, para aumentar a capacidade dessa água entrar. E aí tem tecnologias, por exemplo, em grandes cidades que são chamadas cidades esponja, eles fazem justamente isso, eles reconstroem, né, assim, em Nova York, um pântano que aí, quando seca, eles podem usar como parques. Então, é todo um planejamento urbano que é possível fazer mesmo quando está inserindo em grandes centros, como o nosso, por exemplo, em São Paulo. Então, você pode construir fachadas verdes, como existe hoje na Avenida 23 de Maio, telhados verdes, isso é muito usado, por exemplo, na Holanda, no Japão, que aí você faz hortas em cima, coloca o planejamento, tudo que aquilo que você não conseguiu fazer no solo, porque a gente não tem como impedir que a cidade cresça, né? Sim. Faz parte do desenvolvimento. Então, você vai criando alternativas daquilo que você, né? Você pegou um rio, colocou ele numa reta, canalizou, encheu de asfalto. Para onde que a água vai? Então, assim, por mais que eu nem estou entrando nessa questão do aquecimento global que a gente já fora que esse concreto na canalização já superaquece o próprio ambiente. Isso, porque as árvores, além da absorção de CO2, né, que é aquilo que a gente estudou na escola, né, ela tem esse papel de deixar as temperaturas mais amenas. Então, ela equaliza a atmosfera. Então, assim, por isso que cada passo que a gente dá, por isso que eu falo da educação ambiental como primordial, é que cada passo que a gente dá, ele é essencial para que todos possam, no aquecimento global, cada um, lógico, se a gente está falando de grandes empresas, elas poluem mais, as cidades mais desenvolvidas vão poluir mais, mas assim, é quando você evita pequenas coisas na comunidade, cobra, como você disse, um voto consciente nos políticos que estão ali voltados para essa questão verde. Porque quando, por exemplo, eu fiz minha primeira especialização em meio ambiente, em 2005, o foco era totalmente nas futuras gerações. Era uma coisa assim, que não passaria nunca por mim ou pelo meu filho, por exemplo. Era uma coisa assim, olha, daqui a tantos anos... Não, agora a gente está falando até 2040, até 2050, a gente já passou por um aquecimento de 1,5 graus. E se até 2 graus, aí certas vegetações não vão crescer mais, a gente não consegue produzir determinados alimentos. Então, assim, e a gente vê a vulnerabilidade também disso, né? Porque se você tem menos recursos, né, para ficar naquela cidade, que você fica sem casa, não tem como reconstruir, não tem, né? Então, tem todo um trabalho social que precisa ser feito depois de uma tragédia que pode ser prevenida mesmo quando vem tempestades, né? A gente está falando de 160 litros por metro quadrado que choveu por dia no Rio Grande do Sul, é muita água. Realmente, assim, é uma chuva atípica que vem por causa do aquecimento global, mas também pela ação do homem e que não foi contida e que continua, né, jogando lixo, que vai para o rio. Então, é cada ação pequena e grandes também na gestão que vão fazer isso melhorar, né, assim como um todo. E aí eu queria pegar o gancho da sua fala sobre a poluição nos rios, porque eu sei que o Maurício trabalhou por muito tempo no BID, né, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o BID, salvo engano, ele participou de alguns projetos de despoluição, por exemplo, aqui da Marginal, em São Paulo. Eu creio que sim. Na realidade, eu estava em Washington, né, mas olhando a América Latina, e tem várias divisões lá, uma específica de águas e tem várias áreas. Né? Eu lembro que muito tempo atrás... eu participei de um projeto deles, mas para despoluição lá do Guanabara, no Rio, né, da Baía de Guanabara. E da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Mas tem muitos projetos nesse sentido de despoluição dos rios, né, que a gente está vendo agora aqui na Marginal Pinheiros, né, inclusive podendo ter ali uma navegabilidade, usar o rio de fato para produção, né, etc. E aí eu queria que você falasse um pouco então disso e das cidades inteligentes também. Tá, obrigado então, Elaine. Na realidade, falar um pouco de cidades inteligentes, eu venho trabalhado com tecnologia praticamente minha vida inteira, né? E recentemente, como você falou, eu fiquei 15 anos no BID lá em Washington, agora estou no INSPER como coordenador do Núcleo de Cidades Inteligentes e Big Data. E, na realidade, existe muita polêmica em relação ao que é uma cidade inteligente, né? Se a gente olhar um pouco no passado, a cidade inteligente era aquela que tinha alta tecnologia, né? Então, você tinha tecnologia, que foi talvez uma iniciativa fomentada pelas grandes empresas de tecnologia, e depois isso foi mudando, olhando muito mais para as pessoas, né? E a forma que eu resumo uma cidade inteligente, eu penso que uma cidade inteligente é aquela que entende os problemas da cidade, os problemas atuais e futuro, e potencializa as pessoas, as tecnologias, os processos para melhorar a vida das pessoas, né? Então, quando eu falo assim, entendo os problemas, que eu tenho dados, eu tenho inteligência, eu tenho processamento, eu tenho predição,
Eu tenho uma série de problemas de saúde, de mobilidade, de criminalidade, de poluição, de meio ambiente. Então, você tem uma grande gama de problemas e entender esses problemas te traz uma possibilidade de atuar nas soluções. Então, não é assim, eu vou colocar câmeras porque eu quero, porque eu tenho 1000 câmeras aqui. O problema eu tenho de segurança? Tá bom. O que eu tenho de soluções para segurança? Então, pensando nos problemas atuais, e quando eu falo dos problemas atuais, eu falo também dos futuros. A gente está vivendo um momento hoje que a gente está vivendo um problema atual que vai se repercutir para frente. Temos um novo normal, um novo paradigma e não adianta a gente falar, mudou. Quer dizer, agora a gente tem que pensar para frente. Então, pensar nos problemas futuros, pensar em novas soluções, novos pensamentos, buscar inovação, buscar soluções para que a gente possa estar convivendo com o grande objetivo de trazer melhor condição de vida para os cidadãos. Então, esse é o objetivo da cidade inteligente, né? Então, nesse aspecto, a gente tem, obviamente, muitas tecnologias, muitas soluções. Você mencionou toda essa parte de trabalhar com poluição, ela mencionou a parte de lixo, né? Quantas vezes o lixo acaba sendo um dos fatores de uma inundação quando ele tampa um bueiro? Você tem soluções de sensores no bueiro que te alerta para uma série de coisas. Então, você tem essas possibilidades de potencializar tecnologias, mas sempre começando pelas pessoas e depois os processos. Os processos acho que são muito importantes quando a gente vê desastres como esses, ou talvez outros que passaram em Katrina ou em outros lugares, onde a coordenação das pessoas foi muito mal feita. Por quê? Porque não houve um planejamento, não houve uma articulação muito bem feita e talvez não houve um momento de achar que aquilo podia acontecer. Você disse que não há, então, uma gestão prévia, né, não há um planejamento de gestão de crise. Exato, essa aqui acho que é uma prática, e não sei se é só no Brasil, mas também em outros países. Você pensa a Katrina lá em Nova Orleans, né? Eles tiveram muita dificuldade de reagir no tempo, falhas de articulação, coordenação foram imensas, que gerou toda aquela crise, né? Então essa parte de você conviver com o risco, entender os problemas e nesse sentido você se planejar, eu acho que tem países que fazem muito bem planejamento. Você mencionou o pessoal da Alemanha, talvez Japão. Tem países que tem essa prática, tem um risco, eu vou trabalhar, vou conhecer o risco, vou trabalhar na mitigação desse risco e quando vem o risco eu vou trabalhar na preparação, na resposta, na recuperação. Agora a gente vê que muita coisa não aconteceu nesse momento. Se a gente pensar 5.500 municípios, quantos deles estão em risco 3 e 4? Muitos. Quantos deles têm em vulnerabilidade porque estão próximos de rios? Ou seja, e aí os municípios, como que eu resolvo tudo isso, né? E voltando, acho que a primeira pergunta das competências, eu acredito que algumas competências têm que estar a nível nacional, conhecimento, visão, estratégia, e a implementação tem que vir a nível local. Porque o município sabe quais são os riscos, ou deveria saber os riscos, deveria se planejar, entender dos recursos, entender das oportunidades de mitigar esses riscos, dos financiamentos e entre essas coisas. Sim, mas aí você falou rapidamente até do sistema inteligente para bueiro, né? Que são aqueles alertas de quando o bueiro está cheio ou não. E aí, Magno, eu fico pensando assim, mas a gente tem um problema ainda tão primário que você pega a defesa civil, falta bote, às vezes, para a defesa civil. Ela trabalha com falta de equipamento básico. Então, como é que a gente vai falar de uma tecnologia se a gente não tem o básico, né? É verdade, Elaine. O gestor público, em geral, lida com um orçamento bastante limitado. Retomando um pouco do ponto que a Mariana levantou na primeira intervenção, precaução custa muito dinheiro. E a precaução tem um incentivo contrário para o gestor público, que é, se tudo correr bem, o trabalho dele não vai aparecer, né? Então, nós estamos tratando de fenômenos razoavelmente raros, mas que a realidade nos mostra que esses fenômenos anteriormente raros têm se tornado menos raros, então requer um pouco mais de cuidado nessas precauções, mas, ao mesmo tempo, nós continuamos com os incentivos bastante desalinhados, porque há fatores visíveis, há emergências do momento que requerem a utilização dos recursos públicos. Então, o político, o gestor, acaba por fazer a opção de empenhar recursos, seja numa causa que tem muita gente
fazendo barulho por ela, seja numa causa que é visível, como, sei lá, um buraco na rua, seja numa coisa que tem um efeito de mais curto prazo. A prevenção é um problema. No entanto, qual é a oportunidade que essa tragédia absoluta nos oferece? Principalmente para áreas onde eventos climáticos extremos não são exatamente uma raridade. Eu comentava aqui que eu sou de Petrópolis. Em 2022, nós tivemos em Petrópolis uma chuva que vitimou 241 pessoas. Sim. O meu bairro... Horrível. Foi horrível. Numa única tarde, 241 pessoas foram vítimas. No meu bairro, lá o Alto da Serra, foi um dos bairros mais vitimados. Eu conheço pessoas que perderam o pai e a mãe, conheço pessoas que perderam a esposa, 2 filhos, a sogra. Conheço mais de uma dezena de mortos naquela chuva. Nesses lugares, a prevenção não deveria ser uma pauta politicamente tão complicada. Porque é questão de tempo. Se há uma cidade cuja geografia é baseada basicamente em encostas e vales, como é o caso da cidade de Petrópolis, me parece uma questão de tempo, né? Se nós tivemos uma grande chuva, um desastre em 1988 e outro em 2011, nós tivemos um longo período de intervalo. Mas depois de 2011, nós tivemos 2013, em 2017, em 2022... Ou seja, o intervalo está cada vez menor, Os né? intervalos estão ficando cada vez menores e o potencial destrutivo é muito grande. Então, a oportunidade que eventos desse, por mais que sejam tragédias, oferecem ao gestor público, a quem participa do debate público, aos formadores de opinião, é a oportunidade de termos um consenso mínimo a respeito do que deve ser feito em termos de prevenção. Se termos uma realidade como essa, de um Estado importante brasileiro, basicamente ilhado, afastado do acesso de outras partes da federação, com um número gigantesco de pessoas perdendo suas casas, de cidades inteiras debaixo d'água. Se isso não consegue fazer com que abandonemos nossa pauta política diária e a visão da próxima eleição e pensarmos num sistema capaz de prevenir que esses eventos aconteçam, eu não sei, sinceramente, o que pode ser capaz de fazer as pessoas pensarem na prevenção. É óbvio que é um investimento e políticos têm muita dificuldade com o investimento, porque o investimento, quase por definição, presume que o retorno virá no futuro. E a pressão das eleições a cada 2 anos costuma ser um grande incentivo para a ação dos políticos. Mas eventos extremos nos oferecem oportunidades de formarmos pequenos consensos, mesmo que temporariamente. E a minha visão é que está sendo oferecido, em termos de prevenção aos políticos, uma oportunidade de botarmos a bola no chão e pensarmos em formas, e haverá decisões muito duras a ser tomadas. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso também. Decisões muito duras precisarão ser tomadas. Talvez haja muitas localidades no Rio Grande do Sul hoje para as quais as pessoas não poderão retornar. São áreas de risco absoluto e que, numa próxima chuva... Cidades que sumiram, né? Exato. Às vezes haverá partes dessas cidades em que, olha, avaliando realisticamente os riscos, é muito perigoso se ocupar essa cidade. São decisões dificílimas. Imagina você chegar para alguém que passou a vida inteira numa parte da cidade e dizer, olha, essa parte da cidade não está própria para habitação neste momento, pelo menos. Mas nós temos uma oportunidade de pensarmos em prevenção em termos realistas. Qualquer investimento que seja, e são investimentos volumosos, não podem nos distrair desse fato, porque a perda futura pode nos trazer um prejuízo ainda maior. É incalculável o tamanho do prejuízo para o Rio Grande do Sul em todas as áreas, nas vidas perdidas, nas residências perdidas, Sim. nos negócios que deixaram de ser feitos, nas cidades que estão paradas, várias outras coisas que poderiam estar acontecendo e não estão. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, tentarmos formar
e talvez isso pareça uma estratégia absolutamente sonhadora, mas em momentos de emergência nós precisamos pensar em ideias fora do comum e tentarmos formar uma agenda comum, um acordo mínimo sobre medidas a serem tomadas para a prevenção.